Oi, gente! Vamos começar agora um novo episódio da série Geografia Antirracista do projeto de extensão online aqui do Logepa. Vamos falar hoje um pouco sobre afroepistemologias, geografia contemporânea e os projetos e experiências da professora entrevistada, que é a professora Geni Ferreira. Ela é doutora em geografia, tem mestrado em ciências sociais, graduação licenciatura e bacharelado em Geografia e atualmente trabalha na Escola Técnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos então conhecer a professora entrevistada de hoje e começar com a nossa primeira pergunta. Professora, você fala tanto sobre a América Latina quanto sobre afroepistemologias um pouco na sua tese. Você podia nos dizer um pouco sobre como essas afroepistemologias influenciam na visão de um Brasil negro, mas de ciência branca? Oi, como estão? Espero que estejam bem. Eu gostaria de começar falando sobre as afroepistemologias, que são importantes, eu diria inclusive centrais nas pesquisas que eu realizo. Eu li a primeira vez sobre o assunto, me deparei com esse termo em específico, por volta de 2012, nos textos de Jesus Túlio Garcia, e por isso o afro na frente de epistemologias, porque ele é venezuelano e esse é o formato para hispanohablantes na América Latina, ou seja, é o comum, é o usual. No meu caso, no Brasil, eu traduzo o termo e o escrevo enquanto epistemologias negras. E significam, na verdade, o que alguns docentes, pesquisadores negros no Brasil sempre fizeram em termos de valorização de conhecimentos das culturas negras brasileiras e africanas nas salas de aula. Ou seja, buscar informações do que conhecemos, trazer para os espaços escolares o que nunca antes, na verdade, nos ensinaram nas escolas. Uma grande geração aprendeu em casa e depois foi aperfeiçoando com suas pesquisas individuais e, detalhe, sem financiamentos, agências de fomento de pesquisa. Isso não existiu para uma grande gama de pesquisadores, uma geração enorme de pesquisadoras e pesquisadores não tiveram isso. Eu digo os que me antecederam, tá? Então, quando nos deparamos no campo da pesquisa de nossas origens, sobre os nossos antepassados e nossas culturas e demais conhecimentos negros, nos deparamos com um campo de pesquisa que nunca foi reconhecido academicamente, tá? E que agora ele está sendo sistematizado, está sendo organizado pedagogicamente, academicamente e de maneira enegrecida, o que é muito importante. E ocorrem reconhecimentos do que aprendemos no nosso cotidiano e descobrimos que o que parecia desconhecido não necessariamente era. Estava apenas adormecido na nossa memória e passa a ser traduzido por meio de reconstruções conceituais. Assim, vários conhecimentos dos nossos ancestrais, eu digo desde a África, passam a fazer parte do epistêmico, enquanto o movimento que desde a África, perpassando a colonização, e eu gosto muito de usar os exemplos do abolicionismo de Maria Firmina dos Reis, e situando mais próximo do nosso momento atual as iniciativas, por exemplo, de uma imprensa negra brasileira, com vários nomes, que no início do século XX, ao longo do século XX todo, promoveram formações de quadros profissionais. O Teatro Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, a própria Frente Negra Brasileira, com Solano Trindade, enquanto um partido que possuía escolas. E ainda, não posso deixar de citar, Virgínia Leone Bicudo, com seus estudos, inclusive publicados no projeto Unesco, Lélia Gonzalez e toda a sua proposta de enegrecimento do conhecimento universitário. A geração atual, ela já sai na frente, ela já tem uma vantagem grande, porque possui legado de quem veio antes, construindo com muitas dificuldades. Precisamos lembrar que esses conhecimentos citados, além de algumas práticas isoladas e até anonimatos, formam o que eu chamo de epistemologias negras e não podem ser descartadas mais hoje na academia. E faço um adendo também à 10639, sancionada em 2003. Ela foi criada para legitimar tudo o que já fazíamos e, contudo, possui uma importância muito grande, que é tirar da marginalidade
e da crítica, o que sempre consideraram um desvio de currículo. Então, hoje temos um respaldo legal e eu considero um marco na educação brasileira. E para além apenas de um artigo de lei na educação, mas um marco estrutural e estruturante da nossa sociedade e poderosa ferramenta no combate ao racismo. Também em suas pesquisas, nós percebemos uma discussão forte sobre geografia contemporânea. Como você associa esse conceito com a geografia antirracista? Quando eu menciono contemporâneo nas minhas escritas, nos meus textos, eu posso partir de dois significados ou dois momentos, tá? Primeiro, nunca tivemos tantas geógrafas e geógrafos negros no Brasil comprometidos com essa construção epistêmica e trabalhando em paralelo ao que já existe, a toda uma construção já cristalizada, eu diria assim, que pode servir para muitos, pode servir para alguns, mas não necessariamente para todas e todos. Então, as trocas que existem hoje entre geógrafas e geógrafos negros, elas são muito intensas, tá? E fortalecem imensamente o processo de construção de um campo de estudo de geografias negras. Obviamente que temos os nomes de precursores, e para não gerar ciúmes, eu não vou citar nomes aqui, a não ser do nosso referencial consensual, que é Milton Santos. Não tem como. E agora, num segundo momento, ou o segundo ponto, para mim, do contemporâneo, é porque, seguindo os passos de Lélia Gonzalez, na sua discussão sobre tripla discriminação, mesmo que o seu foco fosse mulheres negras, mas eu digo que é uma tripla discriminação porque envolve, né, o racial, o sexual e a classe. Então, nesse momento contemporâneo, não podemos reduzir o corpo, a nossa existência, única e exclusivamente à questão racial. Mas é um corpo que ele é sexualizado, ele é sexual e que possui um lugar na economia que precisa ser discutido. Então, possuímos múltiplas identidades. Tá? E essas múltiplas identidades, enquanto características das nossas existências, são fenômenos. Não são fenômenos que existem só nesse momento ao qual estamos vivendo, sempre existiram, né? Não são contemporâneos por isso. Os estudos, sim, é que são contemporâneos, um aprofundamento apropriado dessas características, desses fenômenos, com construção própria de categorias de análises. Isso, sim, podemos considerar contemporâneo. Então, a geografia, ela não pode mais ser caracterizada como aquela do século XX. E olha que eu estou indo para o século XX, né? Imaginem o século XIX, está muito distante para a gente, não cabe mais. Então vamos mudar um pouco a roupa da geografia, vamos assumir uma roupagem própria e atual, construída no século XXI. E é isso que eu quero dizer enquanto contemporâneo, enquanto geografias negras e epistemologias negras. Professora, você possui alguns projetos, os Geografias e os Geografias Negras. Podia nos falar um pouco sobre a sua experiência? Então, na área específica que eu trabalho, que é geografia, eu busco cada vez mais a construção de bases em termos metódicos, metodológicos, juntando toda uma episteme que já existe, que é considerável e que não pode mais ser desqualificada academicamente. Então, isso é possível ser encontrado em alguns dos textos que eu já publiquei sobre geografias negras, tanto discutindo o ensino como também discutindo pesquisa. Eu separo geografias negras de geografias negras. As Geografias Negras é um projeto que eu já tenho desde 2007 e representa a interdisciplinaridade da geografia com literaturas negras como proposta pedagógica para o ensino de geografia na educação básica. Significa envolver ou combinar conhecimentos geográficos com a linguagem textual, literária, ficcional. Eu não comecei com literatura, confesso. Eu comecei em 1999 com cinema e vídeos, que era o projeto Cinegel que eu tinha. Depois eu passei um tempo com o hip hop,
e eu tinha um projeto chamado Geografia do Hip Hop. E também teve um ano que eu propus um projeto chamado Brasil Passado e Presente Negro. Mas depois que eu conheci as literaturas negras, eu realmente coloquei todo o meu foco nisso. Então seria o GEL para o conhecimento geográfico e grafias para as mais variadas linguagens que podemos combinar como pedagógico para as aulas de geografia. Já geografias negras, por outro lado, é para além do pedagógico, mas envolve a construção de métodos, metodologias para a pesquisa geográfica racial negra, em termos de pesquisa, e de um fazer geográfico enegrecido. E no meu caso, eu venho trabalhando o que chamo de desde dentro da dimensão racial do espaço. Eu considero essa trajetória dentro de uma perspectiva de revisão, de visão diferenciada do que nos apresentam sobre o mundo, o país, mas principalmente sobre as nossas existências e o nosso corpo. Porque o nosso corpo em geografia e no espaço geográfico é um ponto. E geograficamente um ponto é um lugar. Então eu considero uma construção de geografia antirracista um processo de distanciamento das epistemologias brancas que historicamente inferiorizaram, desqualificaram, apagaram, invisibilizaram, até mesmo silenciaram as epistemologias negras. Não penso em desconstrução do consagrado, do clássico. Considero perda de tempo isso, viu? Penso em construção de conhecimentos próprios utilizando os clássicos negros. Esse foi o vídeo de hoje. O Logepa agradece muito a disponibilidade da professora e a oportunidade que ela nos traz de trazer essas discussões tão importantes em pauta. Obrigada a você que assistiu e não se esquece de curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo chegue em mais lugares. Essa é a maneira que o Logepa encontrou de você nos ajudar. Até semana que vem, sexta-feira, às 18 horas.